Em gravação. Então, vamos lá. Estão vendo minha tela? Só dá um joia aí, alguma coisa. Show de bola. Sim, tô vendo. Maravilha. Então, vamos lá. Então, quem entrou, entrou. Quem não entrou, não. Daqui a pouco não vai conseguir entrar mais. Fiz só esse pequeno roteiro aqui, pessoal, só para a gente se organizar, ok? Para que a gente não fique só falando bobagens, principalmente da minha parte. Então, primeiro, quero dar boa noite para vocês, quero desejar, quero dar as boas-vindas aí para quem está conectado, ok? O intuito desse projeto aqui de monitoria aberta tá trocando um papo com vocês. É bem complexo, né? Quando a gente está no ambiente de ensino online, a gente dá atenção para todo mundo. Então eu vou, ainda não sei se vai ser uma questão periódica da gente abrir essa sala aqui no Zoom, se pode ser mensal ou semanal, vai depender de vocês, vai depender de quantas pessoas estão interessadas ou de quantas pessoas gostarem. Mas para o final da nossa monitoria, a gente abre aqui um pequeno chat aqui, alguma coisa mais para a gente ir perguntando. Belezinha? Deixa eu só dar uma última olhada aqui no chat. Boa noite, então, para todo mundo. Ah, vamos lá, então. Então, quem chegou, quem deveria chegar já chegou, né? A galera toda já está aí presente. Então, vamos só trocar uma ideia aqui com relação a isso, tá? Então, só para a gente poder entender aqui, para que não fique vago essa conversa, para que a gente não fique aí, enfim, viajando, o que que é a monitoria? Beleza? Primeiro, qual que é a diferença da monitoria de 90 dias e essa monitoria que eu abri, né? Monitoria aberta, ok? A monitoria de 90 dias, ela é um programa para quem quer ter um pouco mais de acompanhamento personalizado, ok? Se você fala assim, eu quero ter um suporte mais personalizado e tudo mais, durante 90 dias a gente se encontra periodicamente, ok? Mas eu também sinto falta de ter uma certa monitoria, não a de 90 dias, mas uma monitoria que a gente consiga fazer alguma coisa dentro de um dia, ok? Então, por exemplo, a gente abre aqui um bate-papo de 1 hora, a gente faz aqui eventualmente uma votação de tema, alguma coisa assim. É mais para a gente ir se conhecendo, beleza? É a forma que eu tenho de, digamos assim, prestigiar também quem, olha, não consigo estar na monitoria, né? Não consigo estar na monitoria aí individual, mas eu tenho seu curso, você é meu professor, né? Ok, então, enfim, é uma forma de prestigiar também. E é uma forma de vocês conseguirem me ajudar a elaborar novos cursos, elaborar novas soluções, beleza? Eu sou uma pessoa relativamente criativa, só que ninguém consegue ser criativo sem restrição. E o que que é a restrição? A restrição é exatamente o problema que você está vivendo agora. Então imagina que tem aqui, né, do outro lado, uma pessoa que está louca para resolver o seu problema, e aí, do seu lado, tem uma pessoa cheia de problemas, que são vocês. Beleza? Só para a gente não ficar aqui, de novo, falando bobagens, eu vou limitar a nossa conversa da nossa monitoria aberta a 3 grandes tópicos, que são tópicos que vão cobrir aqui, digamos assim, 99% da, da nossa situação aqui, beleza? Que é um bate-papo sobre mentalidade, um bate-papo sobre código e um bate-papo sobre carreira. Ok? O que é mentalidade? O próprio nome já diz. Mentalidade é o seu modelo mental, né? É aquele famigerado mindset, aquela palavra que coach usa, beleza? Mas eu prefiro dizer que é a forma de você pensar em determinadas situações. Existem formas certas e existem formas erradas, não necessariamente, só existem formas que às vezes, na grande maioria, deram certo para mim, que talvez eu possa passar para você. Como, por exemplo, a bendita, para não falar outra coisa, procrastinação. O que eu faço para não procrastinar, que você pode também fazer para não procrastinar. Uma coisa que também eu eliminei da minha vida, com a graça de Deus,
sobre terceirizar responsabilidade, né? Ficar se vitimizando às vezes por resultado. Então são coisas aqui que a gente pode tratar também, beleza? Código, a parte técnica, e carreira também, que é a parte de entrevistas, empresas, oportunidades e tudo mais. As três não conseguem viver sozinhas, ok? Se você só tiver mentalidade, mas não tiver código e não se aplicar à sua carreira, só um cara forte mental, mas sem utilidade, diria que essa mentalidade não serve para nada. Um cara que só é técnico, mas não tem uma mentalidade forte, e o primeiro problema que ele bater, o primeiro projeto que ele, digamos assim, se deparar, ele vai dar para trás. Ou então um cara que tem essas duas situações aqui muito fortes, mas ele não se aplica, né? É uma pessoa que nunca vai colher frutos. Beleza? Então, a gente vai começar aqui o nosso bate-papo, né? O- a pergunta quebra-gelo, que é o seguinte: o que te impede de chegar no seu próximo nível? Ok? De novo, a monitoria é um bate-papo. Então, nós precisamos bater papo. Ok? Então, como vai funcionar aqui? Só algumas regrinhas para a gente não ficar tão aberto, ok? Então, ó, a gente tem a previsão aqui de 1 hora de monitoria. Então, ela começou às 20 horas, vai até ali aproximadamente 21 horas. Nós temos aqui, então, um limite de 100 pessoas no Zoom. É muito importante sempre frisar isso. Como eu disse no áudio, não sei se todo mundo conseguiu escutar, não é papo de marketing digital, é porque realmente o Zoom tem um limite de 100 pessoas. E eu não quero fazer esse nosso bate-papo no YouTube. Por quê? Porque eu quero que seja um bate-papo a portas fechadas, de professor com aluno. Beleza? De preferência, sempre deixar o seu microfone no mudo, só desmutar ele quando você for falar. E sempre que possível, utilize a ferramenta de reação. O que é a ferramenta de reação? Ela tem um íconezinho que é um emoji aí na sua barrinha do Zoom, e você, quando levantar a mão, você pode utilizar essa reação para perguntar. E a gravação, ela não vai estar disponível, beleza? Então, liberando aqui para que a gente possa dar início, eu queria entender aqui de vocês, então, o que te impede para chegar no próximo nível. Fique à vontade aí de clicar na reação, levantar a mão. Quem levantar a mão primeiro aí, a gente pode responder, a gente pode compartilhar. Por favor, se for possível, você que tiver com vontade de levantar a mão, de comunicar, de explicar aí, de falar assim, olha, eu estou com esse problema aqui, assim, assado. Se você puder ligar sua webcam e, obviamente, desmutar, vai ser interessante para todo mundo, beleza? Estou vendo aqui que está cheio de pessoas levantando as mãos, mas fiquem à vontade. O Emerson aqui levantou a mão primeiro. Eu vou aqui. Estou te desmutando, o Emerson. Tá me ouvindo, professor? Estou te ouvindo agora. No meu caso, por exemplo, eu vou pegar, por exemplo, no curso que a gente tem aqui do Dev. Uhum. Às vezes eu acho que eu me auto-saboto por ansiedade. Às vezes eu Ok. quero aprender as coisas tudo bem rápido, Aham. porque existe aquela euforia, ainda mais eu que estou em transição de carreira. Eu comecei muito tarde nessa área de programação. Eu vim Quantos da anos você educação, tem? eu tenho 38, e eu vim Legal. da educação. Eu trabalhei 9 anos como professor. Aham. Então, eu sempre tive o sonho de atuar nessa área, aí tive a oportunidade agora, comprei o curso do senhor, que eu acho excelente. Inclusive, Aham. eu quero comprar a mentoria, mas eu acho que às vezes eu me auto-saboto por ansiedade. Eu estou, por exemplo, focado no curso, por exemplo, de HTML, já quero Legal. aprender, por exemplo, uma linguagem de back-end, eu acabo misturando as coisas, Aham. porque sinto essa necessidade de aprender tudo muito rápido para ver se eu Ok. consigo um lugar no mercado de trabalho mais rápido. Eu acho que isso está Uhum. sendo bem ruim para mim. Cara, eu também tenho esse problema. Então, eu vou falar o que funciona para mim. Beleza? E eu acredito que devem ter mais pessoas aqui que têm esse problema de ansiedade e acaba misturando
acaba misturando aí essa questão, né? Misturando situações. Então, eu vou falar o que funciona para mim, beleza? Hoje, quando eu vou aprender alguma coisa nova, o que que eu costumo fazer? Para matar um pouco essa ansiedade, eu dou uma revisada geral no material que eu estou lendo, beleza? Então, por exemplo, eu estou aqui muito ligado num curso de produtividade, por exemplo. Daí o que que eu faço? Eu dou uma repassada geral no curso, nos materiais, nos assuntos, e isso vai acabar, pelo menos acontece comigo, acaba um pouco com aquela situação que é o que eu vou encontrar no curso. Daí eu falo assim, nossa, que legal, então tem tudo isso daqui, né? Então eu acabo tendo um mapa ali mental do que eu vou aprender, ok? Segundo, o que que eu costumo fazer? Eu costumo entender, isso é uma questão de autoaceitação, que você é um ser humano. Então, você é uma pessoa super limitada. E eu costumo traçar paralelos de quando eu comecei. Então, no seu caso, você começou a lecionar, certo? Não sei que disciplina você era, vamos dizer assim, a sua especialidade de lecionar. Vamos supor que seja matemática, ok? Será que você aprendeu matemática do dia para a noite e você já começou a lecionar? Ou você teve um tempo que você precisou para que você pudesse entender todo o processo para que aí sim você começasse a fazer? Muito provavelmente foi essa segunda opção. Então, existem coisas que acontecem no seu tempo, no tempo delas, e não no seu tempo, por limitação sua ou por vontade divina, não interessa. Mas existem coisas que elas são limitadas ao tempo dela. E isso vai exigir que você tenha um pouco mais de paciência. E o que que eu costumo fazer para entender se eu estou caminhando numa direção boa ou não? Porque você não precisa caminhar rápido, você só precisa caminhar consistente, entende? Se você, aquele clichêzão, se você mantém uma constante durante 365 dias, você vai ser muito melhor que 99% das pessoas, por exemplo, que só fazem uma coisa, são aquelas pessoas que só vão na academia no primeiro mês e não vão mais, beleza? E daí você, entendendo essa situação, você monta ali, e aí já falando um pouco mais da prática, um pequeno cronograma, beleza? Daquele resultado que você quer alcançar. Então você tem que ter na sua mente muito forte o quê? As ações que você tem que fazer para que você atinja aquele objetivo. Ok? Eu vou até abrir aqui um sisteminha que eu tenho aqui de rascunho. Deixa eu só abrir aqui um sistema de notas, que é uma lousinha digital aqui. Deixa eu só compartilhar minha tela novamente. Porque senão o que eu vou ficar falando aqui vai ficar muito vago. E o meu objetivo aqui é realmente trazer coisa legal. Beleza? Então, a primeira coisa que você precisa fazer aqui, digamos, primeiro objetivo é nivelar as expectativas, conteúdo e de objetivos de vida. Beleza? Vocês estão me escutando bem aí, gente? Eu sei que eu pedi para ficar no mudo, mas tá tranquilo aí? Tá me entendendo? Tá Beleza. tranquilo, professor. Sim. Inclusive, por favor, discordem se vocês não estiverem concordando. Acrescentem alguma coisa se vocês estiverem confortáveis em acrescentar. Beleza? Então, se liga nisso daqui, ó. Você tem 3 círculos na sua vida ainda. Você tem o círculo de coisas. Vou fazer 3 círculos aqui, ó. Você tem esses 3 círculos aqui. Que são cada um tem um nome, né, velho? Eu não sei dizer na literatura como que é. Mas esse primeiro círculo aqui, ó, é o círculo que eu vou colocar aqui e escrever o círculo eu. O que que é o círculo? O que que é o círculo eu? O círculo eu é você.
Beleza? Você tem um segundo círculo aqui, ó, que é o seu círculo de influência. E você tem um terceiro círculo aqui, ó, círculo, que é um círculo outras coisas, ok? Então, você tem que colocar na sua cabeça que você mal domina você. E você tem que aqui entender que alguns resultados, eles estão além do seu esforço. Então, como você disse, eu quero trabalhar na área. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você pode chegar numa empresa e obrigar essa empresa a te contratar? É uma pergunta. Você pode fazer isso? De fato, não, professor. Não. Certo? Então vamos colocar aqui, ó. Empresa. Então tem a empresa lá. Agora, o que você pode fazer para você sair do eu para chegar nessa camada aqui da empresa? O que você pode fazer para furar essa camada e chegar aqui? O que você acha que você pode fazer? Me esforçar mais? Será que se eu fizer levantar mais peso na academia, eu vou ficar mais forte? Não. Será que se eu aumentar a frequência na academia ou ser mais, digamos, disciplinado, vai melhorar a minha performance na academia? Com certeza. Com certeza. Então não é ser Baseado, mais. baseado no que eu recebo hoje de propostas de emprego, o que eles realmente te pedem é aquele conhecimento. Às vezes tu pode até saber, mas vai chegar ali na hora, tu vai ter que comprovar. Exatamente. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, o que que a empresa quer? A empresa quer que você, de fato, ali comprove as coisas, né? Então, o que que você, euzinho aqui, um carinha que está ansioso pra caramba para chegar aqui, o que que você pode fazer? Então, você vai montar um to-do list, cara. To-do list. E não é só estudar, sabe? Você tá vendo a questão da sua saúde? Você consegue é, 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 você está conseguindo ter performance, está conseguindo dormir direito? Por que que eu estou perguntando hoje? Hoje foi um dia lixo para mim, em termos de produtividade. Eu levantei, fui à missa, voltei, comecei a fazer algumas coisas aqui. Minha esposa, comecei a fazer umas coisas de ajudar meu filho na tarefa. Voltei, minha esposa sugeriu da gente almoçar num lugar, a gente foi almoçar num lugar. Eu voltei e eu tive que ficar deitado, dormindo das 14h30 até as 18 horas. E eu levantei e tomei 2 comprimidos de dor de cabeça. Beleza? Como é que será que anda a minha saúde? Estou dando o meu exemplo, né? De mim eu posso falar. Mas como será que está sendo a minha saúde para suportar a minha rotina? Entende? Eu quero dizer. Então, assim, ó, o que você está fazendo hoje, o que você pode fazer para você influenciar esse resultado? Porque você não tem domínio. Você tem domínio, malemar, você tem domínio de você. Então, como é que você pode influenciar a empresa no resultado que você quer? E você vai montando essas atividades aqui. Normalmente, isso está ligado à saúde, à produtividade, a tempo, disciplina, e assim vai indo. Ficou mais claro? Sim, professor, está ajudando bastante. Ficou mais claro? E uma coisa que eu aprendi, que é uma coisa que eu consegui me desligar um pouco, é dessa questão da ansiedade. Como é que eu não me tornei uma pessoa tão ansiosa? E, tipo assim, eu tenho milhares de coisas para fazer. Tem dezenas de coisas que estão dando certo, mas também dezenas de coisas que estão dando errado agora, nesse momento na empresa, que não estão indo bem, que precisam da minha atenção. Mas como que eu consigo estar relativamente tranquilo? Porque eu sei que a ansiedade, eu vou colocar aqui, você anota isso. Eu tenho aqui, ó, hoje, eu tenho aqui, ó, futuro. O que que é ansiedade? É o futuro
É uma visão de um futuro no seu presente, só que essa ligação aqui o seu cérebro não sabe resolver. Entende? Isso causa ansiedade. Ficou mais claro? Sim, professor. Correto. Então, o que É que bem isso acontece? mesmo. Você tá assim, ó, se imaginando trabalhando nessa, você tá indo pro seu trabalho que provavelmente você não gosta, você tá se imaginando trabalhar no ambiente que você quer, que é o seu futuro. Só que nesse meio aqui, o seu cérebro precisa ligar essa linha. Você precisa dar, tipo, garantias para o seu cérebro que isso vai acontecer, ok? Só que você não tem nada nesse meio aqui, ó, que dá suporte para isso. E daí você acha que é só você estudar, 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 que isso daqui uma hora vai acontecer. Mas o que que essas empresas aqui estão procurando hoje? Estão procurando, como eu esqueci quem falou aí, pessoas que têm prática e conhecimento. Então, se você, no seu to-do list, nas suas atividades, você só está, por exemplo, estudando e não está praticando, será que você vai alcançar esse resultado que você deseja? Entende? Então, o que que você precisa fazer? Você precisa fazer todo dia alguma coisa com consistência que está dentro desse to-do list que vai te levar a isso. Então, se você, na sua lista de tarefas, colocou assim, olha, eu preciso cuidar da minha saúde, portanto, eu preciso dormir, vai lá no especialista, no médico, faz exames, etc. Beleza, tá aqui. Produtividade. Ah, eu preciso aqui, eventualmente, estudar pelo menos 1 hora. Beleza, tá checado. Você vai checando. E isso aqui acontecer é só uma questão de tempo. Você concorda comigo? E você precisa encarar a realidade. O que que é, por último, encarar a realidade? Qual que é encarar a realidade? É setar a expectativa correta. Porque tem muita gente que fica frustrado, mas não é culpa da pessoa, não é culpa desse terceiro. É simplesmente a expectativa dessa pessoa que está errada. Por quê? Porque vai demorar mesmo. Por quê? Porque tem que ralar mesmo. Por quê? Porque é isso mesmo. Então você também precisa ter uma visão de realidade. Eu não sei como é que é a sua visão de realidade. Seria legal até você passar eventualmente num psicólogo. Vai falar assim, cara, você é um cara concreto, você vê a realidade como ela é, entende? Ou você fica castelando as coisas, entendeu? Eu quero dizer. Então vê como as coisas vão se encaixando. Consegue perceber como as coisas se encaixam? Faz sentido, professor. Faz todo sentido. Faz sentido? Então, o que que você precisa, só para a gente fechar aqui e abrir espaço para outra pessoa perguntar? O que que você precisa fazer hoje? Você precisa setar a sua expectativa correta, beleza? Qual o meu objetivo? Quanto tempo? O que que eu preciso estudar? O que que eu preciso fazer? E sair de um nível macro para o diário. O que que é o nível macro? Se aqui você disse que você quer isso em 2 anos, eventualmente, você precisa quebrar isso em nível de dia. Então você sabe que hoje, eventualmente, dia 18, você tinha que ter feito isso daqui, entendeu? E é só isso que você vai monitorar. É do dia, entende? Por quê? Porque o que você faz no dia implica totalmente. O que você fez hoje vai ter uma implicação no seu futuro. E o que você vai fazer amanhã vai ter implicação no seu futuro. E isso vai se empilhando, entende? Então, se você quer, daqui a eventualmente 2 anos, estar trabalhando remoto no Google, vamos imaginar o seguinte, entendeu? E se hoje você não faz nada para isso acontecer, se você mal sabe programação, será que isso vai acontecer? Será que você está com a expectativa correta? Será que sua expectativa é uma expectativa realista? Você está entendendo? E daí você tem que ter uma conversa de adulto com você mesmo. Daí fala assim: não, cara, não é realista. O que que eu posso fazer? Você tem duas opções. Ou você aumenta o prazo da sua expectativa, ou você adequa o nível de expectativa à sua realidade. Por exemplo, cara, não vai dar para trabalhar no Google. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar numa empresa aqui da minha cidade. Eu vou fazer tal coisa. Eu vou. É matemático as coisas, entende? Tem Posso citar sentido? o que a gente estava comentando, vou citar uma coisa que aconteceu comigo.
Sexta-feira eu tava num churrasco e um amigo falou: por que que tu não aplica para essa vaga que ele tinha me passado de tarde? Tu tem conhecimento? Daí eu falei: cara, não é o momento, porque eu ainda tô começando a estudar. Hoje eu sou prestador de serviço, então eu trabalho das 8 horas da manhã até as 22 horas da noite. E eu falei para ele: eu preciso de um prazo de pelo menos uns 2 anos para ficar bom, porque hoje eu não tenho o tempo necessário para estudar. Quando é Exato. que é o meu tempo necessário para estudar? É de meio-dia enquanto eu estou almoçando. Uhum. Então eu estou almoçando, estou assistindo uma aula, fazendo alguma coisa ali no VS Code, brincando alguma coisa, vendo aquilo para adequar. Por quê? Porque eu tenho como tu mesmo disse, né? Tu vai pegar os teus 2 anos e vai dividir ele em dias, e é nisso ali que tu vai ter que Disso. colocar a tua meta. Então é Exato. que nem eu falei para ele. E só para acrescentar, e por último, o que que é legal? Você fazer microconquistas. Por exemplo, em vez de você setar um objetivo tão longo assim e tão ousado, que não tem problema, setar. Ninguém está falando que você não pode. O que que você faz? Você seta o ousado, só que nesse meio tem checkpoints, né? Qual que é o primeiro checkpoint? Putz, cara, daqui a um mês eu tenho que conseguir fazer um formulário HTML que eu clico e envia, por exemplo, o e-mail de contato quando eu receber um contato de um cliente. Por exemplo. Entende? E é por isso que servem os projetos. Por isso que existem os projetos, porque os projetos servem para isso, para servirem de microconquistas que eles não vão ser exatamente aquela conquista final, entende? Mas ele vai permitindo você a ganhar segurança e ir percebendo a sua evolução. Eu tô com muita. Daí eu queria até uma resposta de vocês no chat. Eu tô com muita vontade, ainda não me planejei para isso, de fazer o quê? De criar um template no Notion, que é exatamente isso. Criar, por exemplo, um plano 30D, um plano 60D, um plano 90D, um plano 180D. O que é isso? É dias, né? Então, no plano 30 dias, você vai ticando isso no Notion. Não sei se todo mundo aqui conhece o Notion, mas é um aplicativo que você pode criar suas coisas, seus calendários, podem fazer anotações, podem fazer essas coisas. E você vai ticando isso no Notion e o Notion vai dando para você o indicativo que, cara, você está indo no caminho correto. Beleza? Como alguém que tica e vai marcando no Notion, por exemplo, a sua rotina de academia, de dieta, de não sei o quê, e qual é o indicador? É o seu peso. Só que é mais que um roadmap, porque o roadmap, ele é, ele é basicamente um retrato estático. É roadmap mais acompanhamento. Ou seja, eu tenho um roadmap que eu tenho que seguir para chegar no objetivo e eu vou ticando aqueles objetivos, vou adicionando os meus resultados e o Notion vai dizendo para mim: olha, você está fora ou você está dentro. Beleza? Se vocês acharem interessante, vocês falam para mim aí que daí a gente pode verificar isso no futuro. Beleza? Então, é algo que eu estou buscando aí acrescentar para que as pessoas possam ter, digamos assim, algo mais próximo de um acompanhamento, né? Eu não consigo acompanhar todo mundo, mas o acompanhamento à la carte ali que o cara se serve, você tá entendendo? Alguma coisa nesse sentido, beleza? Pessoal, quem mais quer levantar a mão aí, fazer perguntas, quer acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade. Não precisa ficar com vergonha. Fala aí, Manuel, se levantou a mão primeiro. Por favor, tira o seu mute aí e manda bala. Boa noite a todos, boa noite, professor. Qual dos dois é Manuel? É o Emanuel primeiro. Emanuel João, né? Duarte, desculpa. João. Que E João Emanuel. coincidência. Segura aí, João, só um minutinho, tá? Por favor. Ô, professor, Eu vou só mutar o qual João é eu? Emanuel, só um minutinho. Diga, Emanuel Duarte. Então, como eu queria falar, é o seguinte, eu também prestei atenção no que falou e o Emerson há pouco tempo,
E, de fato, eu não tenho a mesma idade que ele, eu sou um pouco mais jovem, mas mesmo assim eu senti a mesma sensação que ele de ter aquele problema, eu tô começando muito velho, sabe? E, na verdade, eu comprei o curso quando eu tava de madrugada, eu acordei e me deu aquela, não, eu preciso mudar de carreira. Aí eu, navegando ali pelo Instagram, acabei comprando o curso, né? Uhum. E de cara logo eu tive uma dificuldade enorme, foi em compreender os conceitos de código, assim. O primeiro projeto que tem lá é do ping-pong, né? O projeto Isso, ping-pong. exatamente. E quando o professor começou a explicar assim, eu meio que fiquei perdido, completamente perdido. Eu assim, mas como que ele já está ensinando um projeto, a gente não aprendeu nada? Aí foi que eu fui verificar direitinho que na Uhum. grade do curso tem lá todo o passo a passo do JavaScript básico, JavaScript avançado. Isso. Então, eu acho que muitas vezes nós alunos, na euforia de tentar fazer tudo o mais rápido possível, concluir o Uhum. mais rápido possível, a gente acaba atropelando e esquece do básico, né, do principal, que é a lógica de programação, porque sem ela a gente não consegue lidar com os problemas lógicos que vão aparecendo ao longo do caminho. Por Uhum. exemplo, essa semana mesmo, eu estava num projetinho lá eu estou aqui com um formulário, eu quero criar mais itens de formulário para mim estar Uhum. adicionando produtos, né, assim, de um carrinho. E quando eu fui verificar, algumas variáveis estavam em locais totalmente errados, sabe? E estava Uhum. dando erro no meu Sei. programa. Então, essa euforia que a gente acaba trazendo para nós, de querer fazer tudo muito rápido e Uhum. aprender, acaba nos atrasando, né? E a minha maior dificuldade hoje é justamente isso, é segurar a minha ansiedade, pisar no freio mesmo, ó, vamos devagar. Não é Aham. porque eu tô com a idade um pouquinho avançada para mim, que isso significa que eu precise estar acelerando além do que eu consigo acompanhar, né? Porque uma coisa é você já tem compreensão da lógica de programação, e outra Uhum. coisa é você precisar aprender a lógica de programação para depois aprender a linguagem. Porque não adianta, né, a gente atropelar as coisas de fato. Então, É o que aquilo eu. que eu disse, cara. Tem um livro aqui muito bom que relata sobre isso. Só um minutinho que eu vou pegar ele aqui. O livro é esse aqui, ó. O Mítico Homem Mês. Isso aqui é um livro que ele é mais para gerente de software. Então, se você quer ser gerente de software, tech lead, essa parte mais de gerência, é legal você ler. Mas ele dá exemplo de grávida aqui, né? Quem nunca escutou que para você fazer, não adianta você colocar 9 grávidas para ter um bebê de um mês, certo? Então, eu levo essa reflexão para você. Não adianta você. Tem coisas que não, sabe, não tem como. Por quê? Porque ele tem seu tempo. É o bebê que você tá lá aqui do conhecimento. Tem um tempo para amadurecer. E se você for um cara que tem 160 de QI, eu não tenho, acho que ninguém aqui do chat deve ter, né? Tá tudo bem, talvez você consiga, entende? Mas talvez não, e tá tudo bem também, beleza? A não ser que você seja como uma pessoa que esses dias colocou comentário numa das minhas publicações no Facebook, tipo, ele colocou assim: eu estou passando fome, não posso esperar. Daí é outra questão, mas daí eu acho que tem até soluções mais interessantes do que estudar programação, caso você esteja nessa situação que ele colocou lá de estar passando fome. Talvez um emprego mais rápido ou alguma coisa ali mais urgente, beleza? Então, tem que segurar. Mas a pergunta que eu faço para você, ô Duarte, o que você tem de sugestão, se você tem alguma, para que a gente possa melhorar na nossa ali dinâmica de aula? O que que você sentiu dificuldade? Você tem alguma coisa que eventualmente você pode dar de sugestão? Assim ajuda, a gente pode melhorar com o É, seu feedback. eu acredito que aquela parte do curso mesmo, da mesinha de ping-pong, podia ter ficado como projeto depois, sabe, Uhum. da aula básica de JavaScript, aula avançada, Sei. porque a Uhum. compreensão vai melhorando, sabe? E eu entendo que a mesinha de ping-pong é mais para desenvolvimento do pensamento, do raciocínio lógico, né? Uhum.
Mas tem muitos comandos lá, muitas variáveis. Aliás, não é variável, não dá nem tanto problema, mas é mais sobre a questão de funções que tem dentro do projeto que acaba que embaralha a mente da gente. Com Assim que eu certeza. consegui concluir o projeto, né? Uhum. Não foi tão tranquilo quanto eu achei que fosse, mas eu consegui concluir, ficou funcionando perfeitamente. Mas eu senti essa dificuldade e quando eu avancei um pouco mais foi que eu vi as aulas básicas e avançadas de JavaScript, aí eu voltei novamente no código da mesinha de Aham. ping-pong. Certo. Então a compreensão foi, tipo, além do que eu imaginei, sabe? Eu consigo compreender ali 90% do código já, Uhum. né? Então ele me Legal. ajudou, me deu um boom bastante, bem legal Aham. mesmo. Legal. Porque se os alunos forem assim como eu, pelo menos, que eu gosto de começar realmente do início. Essa aqui Sei. é o primeiro tópico que ele colocou, então, porque isso aqui é o mais importante para aprender Uhum. agora. Então Sim. eu segui isso. Só que quando chegou na mesinha eu dei uma parada, sabe? Teve duas aulas que eu tive que repetir duas vezes para ver se eu entendia, Uhum. Sei. né? Mas O meu basicamente isso objetivo, mesmo. o meu objetivo ali, vou ser bem sincero com você, foi realmente puxar, beleza? Por quê? Porque eu queria, né, aquele exercício de ping-pong, qual era o meu objetivo? Mostrar qual que era o seu potencial, onde você poderia chegar com um código que seria relativamente simples para o que ele faz visualmente, né? Quando eu aprendi programação, eu aprendi lá com um console, daí você digitava uns números, naquele console tela preta ali, ele soltava um número, por exemplo, o MMC, beleza? E daí, quem era nerds de computador tinha orgasmos mentais, né? Tipo, porra, velho, saiu ali o número, entendeu? Que da hora, velho. Daí você falava pra sua mãe não entendia nada, né? Às vezes você falava pra sua esposa, tá, e daí, velho? Isso é um número na tela. Entende? Então tem que ser meio que uma mistura de algo que impressione um iniciante, que seja fácil de fazer e que ele consiga ter aquele pico de empolgação no início, porque mais de 90% das pessoas desistem na aula um. Você entende? Então eu também tenho Compreendo. esse desafio de lidar com essas pessoas, que é levar essas pessoas a assistir a próxima aula. Ok? Então, só estou Ok. explicando. O seu raciocínio não está errado, mas o que você comentou não está errado, tá? Só essa questão que seria interessante você sempre ficar ligado. O que eu posso fazer, que algumas pessoas aqui do chat até sugeriu, é dar tarefa para casa, né? Tipo, olha, se você é um nerd como eu, e você quer explorar mais sobre isso, né? Você pode eventualmente fazer mais exercícios de casa. E Isso só, seria uma boa. e só completando, eu também tenho uma ideia aqui, né? Eu também compro cursos de concorrentes e tudo mais. Então, eu tenho um acesso no Algo Expert. O que que é o Algo Expert? É um sistema aqui, beleza? Que ah, que ele me permite fazer o quê? Me permite fazer testes em tempo real. Deixa eu só. Code Interview Questions. Daí o que que eu faço? Ó? Só para você entender. O que que a gente faz? Você clica aqui, ok? Tá em inglês, porque é um produto internacional. Você clica aqui, você lê, tem uma explicação em vídeo do que é esse algoritmo, e daí você cria esse algoritmo no lado direito. Entende? Ou seja, isso, em tese, seria um produto que eu poderia colocar para os alunos, para aqueles nerds igual eu, que querem dissecar a lógica, entende? Que querem, tipo, eu quero ir até as últimas consequências, né? Eu quero ir até putz, cara, até o que eu puder. Então, me comentem aqui no, Só uma, no... uma perguntinha rápida sobre o algo. É nele que tu roda as aulas quando envolve mobile, Android e iOS? Não, o Algo Expert é um cara que vende curso que eu comprei e que o curso dele é isso, é você ir fazendo os desafios para que você possa, quando chegar eventualmente aqui no Very Hard, tá muito bom. Não é meu, não é. Eu só comprei o Algo Expert. E o objetivo dele é isso: é você
lê o desafio, que vai ser um desafio meio que o que as empresas vão passar, você desenvolve o código aqui do lado e você clica Run e ele vai rodar esse código aqui. Então, por exemplo, eu fiz aqui em TypeScript. Não sei por que a minha solução não está aparecendo aqui, mas eu já completei esse número 1. E daí, quando você clica, ele roda aqui. Beleza? Não é meu. Eu comprei só para ver como funciona, para uma hora trazer isso para dentro da Dev Samurai. Se vocês acharem interessante, como um adicional, por favor, me coloque aí no chat aqui para que a gente possa ver. Beleza? Ô Duarte, mais alguma dúvida, alguma coisa que você queira levar em consideração? Não, bacana, bacana essa iniciativa aí. Eu, inclusive, estava fazendo num site, num site chamado freecodecamp.org. Lá Sim. também tem alguns exercícios também, você pode escolher qual a linguagem você quer fazer. E aí tem uma explicaçãozinha, não em vídeo como essa daí, eu achei bacana Uhum. essa Sim. explicação aí, né? Mas, Uhum. enfim, eu acho bem legal, sim, isso porque eu tive que buscar em outro lugar, sabe? Sim. No Free Code Camp. Porque eu imaginei, tá, eu quero agora fazer algum outro exemplo. E não entra assim na minha cabeça, Aham. eu vou fazer esse exemplo aqui, esse teste aqui, sabe? Não, eu quero alguma coisa que já tá lá, o problema para mim resolver. Não eu Mas, criar o problema para me resolver também. mas o que eu poderia fazer por hora é, tipo assim, dar uma apostila com exercícios. Sem Beleza? problema. Daí um PDF que está lá anexo fala assim, ó, isso aqui não faz parte da trilha principal, isso aqui é uma trilha paralela, que se você quiser seguir esse fork aqui, esse caminho paralelo, você baixa esse PDF e desenvolve isso daqui, vai brincar com isso daqui. Você tá entendendo? Uhum. Só para a pessoa não Sim, achar que aquilo faz parte da trilha principal, daí a pessoa fica lá fazendo 100 exercícios, se cansa daquilo e depois fica chateada. correto. Beleza? Tranquilo? Para mim, Ju... tranquilo já. Boa. João Emanuel, manda aí, meu caro. Oi, 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 tá ouvindo, professor? Sim, tô ouvindo, pode falar. Pessoal, a minha dúvida é assim, Uhum. eu mesmo, a questão que eu acho que pega mais em mim é assim, eu sei a teoria, faço os cursos normais, só que na hora que eu vou tentar eu fazer eu só mesmo, aí dá um certo bug na cabeça que a ideia não sai. Aham, No curso certo. eu consigo fazer, entendeu? Aham. Mas na hora que eu vou executar, dá um branco. Beleza, cara. Olha, isso é claramente uma questão do que eu chamo de biblioteca de problemas e soluções. O que me separa de você, no caso, que separa o Felipe do João Emanuel, é o tempo e, portanto, a experiência que eu tenho. Então, eu vivi por muitas situações em que eu fui junto com outras pessoas que trabalhavam comigo ou sozinho, fui dando soluções para problemas e todos esses problemas e soluções estão aqui, beleza? Então, quando uma empresa paga um sênior, ela paga pela experiência que essa pessoa tem. Então, a pergunta mais importante que nós temos que fazer aqui hoje no Zoom é, para essa pergunta, né, nesse caso, é como que eu consigo adquirir experiência, beleza? E experiência não tem outra forma de não ser com a prática. Então, o que que você precisa fazer? Você precisa baixar lista de problemas. Eu vou colocar isso aí lá no site, lá na área do aluno, exercícios, fazer esses exercícios você precisa fazer os exercícios do curso e vai caminhando, beleza? Agora, o que você está comentando é o seguinte: eu estou num nível tal e eu não consigo fazer exercícios com esse nível aqui. Eu não consigo pensar, eu não consigo fazer. O que você precisa fazer nesse momento? Ou você aumenta rapidamente o seu nível para o nível do projeto, ou de novo, você abaixa um pouquinho essa expectativa. Entende? Até para ser eventualmente um nível negativo que você tá, só para brincar. Entende? Então, se eventualmente você sabe escrever console log, que é o comando mais básico de escrever na tela, escreva seu nome por 10 vezes. Entende? Ah, é muito bobo, professor. É realmente bobo. Mas qual que é o objetivo desse pequeno projetinho, podemos dizer assim? O objetivo é fazer com que você ganhe fluência.
no teclado, nos comandos, com o Visual Studio Code, com ali a execução de algumas coisas. Porque quando você vai desenvolver um programa, tem muitos detalhes que você precisa dominar. Você precisa dominar a lógica, você precisa dominar os comandos, você precisa dominar o editor, o console, lá o Google Chrome. Isso aí para falar o básico, fora outras coisas que se você estiver desenvolvendo de um modo mais avançado, como por exemplo o sistema de pedido online, como nós temos aqui na Dev Samurai, lá são mais coisas ainda. Então, à medida que você vai dominando esses pequenos detalhes, você vai avançando no seu nível. Entende? E assim você vai conseguindo elaborar. Existe uma forma que é, tipo assim, é a minha forma preferida que eu vou contar no formato de história. Eu estava fazendo engenharia da computação, é uma história que eu passei, e eu estava fazendo engenharia da computação e lá tinha uma matéria de eletrônica digital, ok? E daí o professor deu um kit de microcontrolador. Para quem não sabe, microcontrolador é como se fosse um computador bem simples que cabe num chip que você coloca lá e você coloca o seu programinha e ele roda lá dentro desse chip, ok? E daí o que que acontece? Ele falou assim, olha, você vai aprender aqui o PIC, que é o nome do microcontrolador, e daí a gente vai fazer a matéria. Só que daí eu com o meu amigo, o Thiago, que inclusive é ex-sócio meu, que foi sócio por uma empresa de software por muitos anos, a gente desenvolveu um jogo, a gente desenvolveu uma forma de 2 microcontroladores jogar jogo da velha. Para que diabo serve um microcontrolador que joga jogo da velha, velho? Não serve para nada, você entende? Mas o fato da gente conseguir colocar isso para rodar, a gente teve que aprender o microcontrolador, lógica, como eles iam se comunicar com a RS-232 via porta serial, como que a gente ia manipular display, mostrando quem ganhou ou não. Então percebe que quando você faz uma coisa boba, mas que tem uma certa utilidade, que pode servir para entretenimento ou pode ser utilidade sua do dia a dia, como por exemplo um aplicativo de controle financeiro, você vai aumentar essa superfície de contato com a prática, entende? Então você, para conseguir fazer alguma coisa e sentir um certo, digamos, prazer com aquilo, você tem que ter uma utilidade para aquele exercício, aquele projeto que você está fazendo. E fazer um projeto pessoal é a forma mais interessante que você tem de você ter a motivação para chegar e fazer um projeto que passe de um Hello World, console.log. Entende? Entendo. Igual o senhor estava falando, assim, uma opinião minha, né? Eu ficaria bom também se o senhor fizesse algum teste para a gente, o senhor colocava um tema, Uhum. aí daria um tempo para a gente fazer, aí a cada aluno fazia aquele projeto, e depois o senhor fazia a versão do senhor, né? Eu Uhum. acho que isso aí ia ajudar a gente querer evoluir, né? É uma Porque a ótima gente só solução. ficar o copia e cola, a Uhum. gente nunca ia aprender, né? Mas se colocar uns projetos para a gente fazer, aí no Legal. final, eu acho uma ideia boa, né? Não sei se Sim, é isso é uma uma ideia ideia. boa. Na verdade, eu inverto, né? Eu inverto a execução. Eu passo o desafio primeiro, você desenvolve o que você quiser em cima daquele desafio e depois você pode baixar a solução para isso servir de comparação com o que você fez. Isso aí eu acho que é bastante tranquilo, sim. Parece ser uma boa. Eu vou anotar aqui para que a gente possa. Depois eu vou rever esse áudio aqui do que a gente está falando, que daí a gente pode depois analisar essa situação. Beleza? Mais alguma coisa, João? Não, não, só faz pensar, só esse, que esse loop infinito que eu fico só estudando teoria, mas na hora da prática eu, tipo, travo, né? Cara, esse loop infinito você tem que colocar na sua cabeça que você tem que romper ele. Como é que você rompe esse loop infinito? Você vai romper se desafiando, falando assim: olha, eu não vou mais, eu vou desenvolver esse projeto aqui e eu vou ir até o fim com isso. Entende? Eu estava participando de uma. Estava vendo ali a psicopedagoga do meu filho. Ela é meio militar, assim. Na época, ela chegou para o menino que ele não conseguia estudar direito. Era um rapaz que tinha uma certa dificuldade. Então ele ia fazer a redação e toda hora ele apagava. Daí uma hora ela falou assim, ó, eu vou dar essa caneta na sua, eu vou dar o lápis, vou tirar
ela falou desse jeito, tirar a porra da borracha da sua mão. Tirou a porra da borracha da mão do carinha, o cara fez a redação. Entende? Então ele tinha uma muleta ali, velho. Ele fala: ah, não tá perfeito. A redação que ele fez estava perfeita? Não, não estava. Mas ele chegou no fim, tira a borracha da sua mão, desliga a tela, desliga tudo e fala assim: agora eu vou fazer isso aqui. E vou fazer. É um jeito de quebrar esse loop infinito. Entendi. Legal? Vamos lá, Dário Reis, por favor. Pô, tá escutando? Sim, tudo jóia? Ô, Boa professor, noite. boa noite, tudo bem? Tudo bem. Então, né, eu tô vendo uns colegas comentar aí, né, sobre essa questão. Eu tenho uma história muito de superação na área da programação, porque desde 2019, tive 2 burnout, né, então desisti de vaga já trabalhando nas empresas, por questão de me cobrar muito, né, mas de um tempo para cá, comecei a estudar assim, bem pontual mesmo, uma lógica de programação, né, tanto no curso. A lógica de programação, para mim, de tudo que eu já tinha visto, foi a melhor parte, assim. O curso inteiro é legal, é top mesmo, mas a questão da lógica ali foi fundamental para mim, porque recentemente, agora, no final do meio do ano passado também, sofri outro burnout, trabalhando em empresa também, né? Pensei em desistir da programação, vejo o pessoal falando, né, que não consegue colocar, às vezes eu consigo fazer tudo, mas eu não tinha aquele foco de estar dentro da programação, né? Uhum. E aí, quando eu entrei no curso lá, que eu vi a lógica de programação, vi tudo sendo explicado com clareza, tudo assim, me trouxe assim um ar de que talvez eu possa mesmo trabalhar, né, nessa. Hoje eu trabalho com XHTML, bem Uhum. antigo, mas trabalho dentro da empresa com isso. Mas me ensinou bastante ali a questão do curso, vendo o pessoal também falar dessa questão da dificuldade. Eu venho de outra realidade, de outra dificuldade também. Às vezes a gente vai trabalhar dentro da empresa e não é aquilo que a gente espera Com ou certeza. tudo. Mas a questão da lógica é muito importante, né? Muito importante. Eu sempre deixei isso de lado. Todas as vezes que eu entrei na empresa, eu deixava a lógica de lado. E aí caía no que o companheiro falou aí antes aí. Uhum. Às vezes não conseguia colocar no papel, não conseguia escrever. Aí teve agora a lógica aí do ping-pong. Aquilo para mim foi magistral, assim, porque nem dentro, quando eu entrei como estagiário, né? Ninguém me explicou tão bem como fazer um passo a passo de desenhar, né? E colocar na caneta mesmo o que a gente vai fazer dentro de um programa. Aquilo, Uhum. para mim, me chamou muita atenção. E ultimamente estou botando em prática e eu acho que eu consegui enxergar como é a área mesmo da programação. Não é só pegar, rodar e ficar o dia todo, foi o que me trouxe esses 2 burnout. Que é só Sim. codar e esquecer que você também tem que projetar, que você tem que fazer, que você tem que estudar, né? Principalmente a lógica, você tem que estudar Uhum. tudo aquilo. E ali foi uma parte fundamental, né? Tem uma Do parte curso que eu esse ano. chamo que eu tinha dedicado na versão anterior desse curso que você está falando, na primeira versão, eu tinha dedicado quase uma aula inteira para explicar o conceito de afiando o machado. Tem algumas pessoas que não gostaram, falou que eu estava enrolando demais, eu acabei tirando. Mas, se você pegar aquela analogia do lenhador, que tinha o seu assistente, né? E ele pegou o machado dele e ficou um dia inteiro afiando o machado, é bem que isso, sabe? Se você tiver um machado cego, tentar cortar uma árvore, você vai se lascar, velho. Eu já tentei cortar árvore com machado cego, não vai. Você tá entendendo? Você pode colocar o maior esforço possível. E o que que é afiar o machado na programação? É a lógica. Entende? Se você abre o Visual Studio Code e você percebe que o Visual Studio Code não sai do lugar, se vê aquele cursor piscando e você não sai, tem alguma coisa errada com a sua lógica, entendeu? Tem alguma coisa errada para trás do código. Pode ser a lógica, mas também eu quero que você entenda que muitas vezes é até o entendimento do problema. Só para ficar mais claro, eu vou aqui compartilhar a minha tela novamente. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu só abrir o programinha. Tá? O que eu quero dizer com isso? Veja que você tem 3 grandes etapas até chegar ao código. Tá?
Isso aqui é o código. Isso daqui é a lógica. Só que isso aqui, cara, é o problema. Ou seja, se a gente fizer um triângulo assim, ó, e dividir esse triângulo, a gente vai poder colocar assim, ó, problema, lógica, código. Eu te pergunto, existe uma forma de você desenvolver código sem ter lógica? Não tem. Não. Mas tem muitas pessoas que confundem lógica com o entendimento do problema. E o que que é entender o problema? É literalmente entender o problema. Se você está desenvolvendo, eventualmente, para uma empresa, para uma indústria de carros, um display lá para o carro que fala sobre o consumo de combustível daquele carro e calculando quanto tempo ou quantos quilômetros faltam para o carro parar, combustível acabar. Quantos quilômetros ele ainda roda com aquela quantidade de combustível. Você concorda comigo que se você não souber a parte de como fazer essa matemática aqui, se você não entender o que seu cliente quer, você não passa para cá e muito menos para cá, como é que você vai escrever um código de uma coisa que você não sabe? Concorda? Então, Uhum. a todos aqui, prestem atenção nisso, que às vezes você fala assim, ah, não sei lógica, mas às vezes você não sabe nem o problema. Você não parou para resolver o problema. E como é que você resolve o entendimento de problema? É fazendo exatamente isso que eu estou fazendo. Você vai pegar assim, ó, uma folhinha em branco e você simplesmente vai começar a rabiscar. Simplesmente começar a rabiscar. Você vai começar a se debruçar no problema. Você ainda não vai pensar em como resolver. Você ainda não vai pensar em código. Por que que o papel te obriga? Porque o papel, cara, não tem como você digitar código. Ah, mas eu vejo os caras lá, todo mundo abre o editor e começa a digitar código. Claro, porque eu, como professor, eu tenho que ter uma aula pronta. Você está vendo eu ali, assistindo a minha aula, digitando os comandos, mas você não está vendo a quantidade de tempo que, eventualmente, eu fiquei no Google pesquisando como fazer aquilo. O tempo que eu passei antes projetando e entendendo o problema que eu estou resolvendo. Entende? Então é isso. Muitas pessoas simplesmente, muitas pessoas, eu vou chutar aqui, 50% dos programadores, principalmente os iniciantes, eles não sabem nem que a fase do problema existe. E daí o cara vai direto para o código, e como que você programa uma coisa abstrata? São mundos diferentes. Como que você. Existe um comando do computador, tipo, calcule o consumo de combustível do carro? Não, você tem que passar a fórmula exata aqui no seu código. Se você não passar a fórmula exata, ele não faz. Quem vai fazer essa transição aqui de problema para código? É sua mente. Só que se você não dá material para sua mente resolver, como que se resolve? Não resolve. Simplesmente porque você está tendo que passar do ambiente abstrato para um ambiente complexo. É um ambiente ali altamente concreto. Complexo por concreto. Abstrato por concreto. Então é isso. Essas coisas não interligam. Quem vai interligar é você. Algumas pessoas até fazem a parte de lógica. O que que é a parte de lógica? Ah, eu faço ali um fluxograma e daí vem para cá, entendeu? Ah, daí aqui eu faço tal coisa. Beleza. Mas antes disso, até disso daqui da lógica, tem essa parte aqui do problema. Tem gente que não para ler o que o cliente falou. Tem gente que não para perceber o que aquele problema está sendo proposto. Entende? Por isso que existe aqui, ó, por exemplo, aqui no tem o FreeCoder, esses outros aí. Por isso que tem aqui, ó, você para e fica rabiscando a solução. Você fica aqui entendendo o problema. Então, qual que é o maior problema dos programadores iniciantes? É que o cara tá tão afoito para digitar código que ele vem por aqui, ó. E o que que acontece? Você vai tentar resolver um problema que mal você conseguiu entender qual que era. Você vai tentar programar alguma coisa, digitar código de um problema que mal você entende como resolver. Então, eu diria que 70% do seu esforço tem que estar aqui. Os restantes, aqui, ó, 20 está aqui e 10% está aqui. Ah, por que 10% está aqui? Porque, cara, se você já entendeu o seu problema, se você já pensou
na lógica de como resolver, e não precisa ser exatamente um fluxograma. Você já afiou seu machado o suficiente para chegar aqui e só digitar o código, que são meros comandos para um robô do que aquilo que ele tem que executar. Concorda com isso? Pode falar, Ada. Concorda? Concordo, positivo. E isso aí que me abriu muito a mente, assim, né? Você tinha acabado de falar aí que tinha uma aula lá específica lá e o pessoal falava que enrolava muito. Eu, com um pouquinho de experiência que eu tenho, eu falo, se eu tivesse escutado antes, eu não teria voltado tantas vezes, né? Eu tivesse escutado o correto, na verdade, né? Que era, que nem você colocou no desenho aí da pirâmide, né? Que o 70% está ali no entendimento do problema. Eu ia direto para o código, eu abri o VS Code, até saía alguma coisa, mas eu nunca terminava porque faltava alguma coisa ali no meio do caminho e no meio do caminho faltava o entendimento do problema. Porque não É, adianta nada eu querer criar uma solução e eu não saber para que serve aquela solução, né? exatamente. É igual falar assim para você. Sim, cara, pode ir, vai viajar. Pode ir, pode ir. Daí você vai falar assim: ah, legal, pra onde, velho? Pra onde eu vou viajar? Igual a minha esposa, às vezes ela fala assim: vamos sair? Vamos. Pra onde você quer ir? Não sei. Daí você me ferra, velho. Como é que eu vou pegar o carro, vou ficar rodando a cidade? Entendeu? É só um exemplo. Entende? Então não adianta você falar: ah, eu quero passear, eu quero sair. Nossa, que gostoso, eu também quero. Mas onde nós iremos? Para onde nós vamos? Essa pergunta é mais importante, porque se você não sabe o que você vai fazer, e ainda tem um agravante maior ainda, né? Que é isso aqui, ó. Qual é o problema disso daqui? O problema disso daqui é que ele criou um sistema de recompensa rápido na nossa mente. Então, hoje, ele criou pessoas que são, desculpa o termo, analfabetos funcionais. A pessoa não para, não lê o negócio, não volta, e não vai, e não volta, e não vai. A pessoa não faz isso, esse tempo de entender o problema. E daí ela já quer partir para a solução. Entende? É algo que eu também fico atento todo momento. Eu falo assim, cara, eu não posso, tipo, ok, pegar e tentar resolver uma coisa sem parar para pensar. Então, se hoje eu vou resolver algum problema, desenvolver algum projeto, lá no meu tempo, aqui, ó, lá no meu tempo, eu coloco o tempo de entendimento do problema. Quanto tempo eu vou demorar para resolver aquilo? Quanto tempo o cliente está pedindo? Um mês? Então, 3 semanas eu vou passar entendendo o problema. E sabe como é que eu fiz para resolver isso? Com isso aqui, ó. Isso aqui. É um celular que só recebe ligação. Ah, mas eu quero usar o TikTok. Não tem, velho. Não tem jeito. Ah, mas eu quero falar com você do WhatsApp. Não tem, cara, não tem. Você quer falar comigo? Liga pro meu número. Ah, não, mas eu não quero falar com você. Eu quero te mandar uma mensagem. Bom, então você está querendo me roubar um tempo, ok? Que eu não estou disposto a te dar. Porque o custo para falar comigo, ok? No bom sentido, ele tem que ter um custo, certo? Se você quer falar comigo, eu estou totalmente aberto a falar com você. Agora me ligue. Ah, mas eu não quero ligar. Se você, então. No bom sentido. A minha esposa fica brava com isso, velho. Cancelei todas as minhas redes sociais. E comprei essa porra aqui, ó. Custa R$ 300 no Mercado Livre. 10 de 35. 12 de R$ 30 lá. Dual chip, mergulha na água, não tem a merda de atualização, não fica Android lá, aqui, ó. Não fica Android lá roubando seus dados e o caramba tudo. É o jeito. É o jeito. Faz sentido isso aí mesmo, né? Beleza? Porque às vezes a gente tenta até usar aquele do Pomodoro lá, 25, 5, né? E os 5 minutos eu pego o celular e já era, eu junto mais os Já 25, era, já estava do exato. Pomodoro e Exatamente. você não consegue entender problema, você não consegue Então você tem que mais passar por raciocinar. uma higienização. Você tem que ter a capacidade assim, cara, de sentar, de você ler o problema,
de você falar assim, ah, beleza, agora eu vou levantar uma água para vou levantar e beber uma água para digerir o problema, entende? Às vezes vou dar uma volta no bar, tem uma pracinha ótima aqui perto da minha casa, que daí eu vou lá, entende? Vou lá na pracinha, fico vendo o céu. Minha esposa fala assim, o que que você está fazendo? Você está fazendo nada, mas eu estou fazendo tudo. Eu estou fazendo 70% do trabalho, entende? Que é pensar no problema. E daí eu ainda aprendi algo com um cientista do Instituto Nacional de Pesquisa e Espaço, que é muito amigo meu, infelizmente ele faleceu, que ele falava assim ainda: olha, ainda você precisa fazer não fazer nada. Pense na solução e guarde na gaveta. Se essa solução for boa, o Tico-Teco, ele brincava desse jeito, o Tico-Teco vai voltar outro dia falando assim, ó, solução certa, velho, pode fazer e é batata. Então, por isso que tem gente que pode fazer isso se for um problema muito grave, um bug no software, não tem como, né? Não tem jeito. Mas se for uma coisa que dá para fazer isso, você faz, cara. É batata. Entende? Então, essa questão de se desligar é muito importante. Fechou? Espero Isso que. aí, obrigado. Me ajudou muito. Essa questão me ajudou muito, né? E essa questão de botar no papel, de escrever, de trazer esse problema para ser resolvido antes de ir para o Baixo código, nível. tá, Exatamente. tá me Baixo ajudando nível. bastante. Tem colegas meus, né, que já trabalham na área, mas no tempo que eu entrei, até fala, poxa, mas você voltou lá da estaca zero para tudo, começar de novo e tudo. Eu falei, não, mas agora eu quero fazer do jeito certo, não adianta eu querer pular 10 etapas, que nem eu pulei, né? Passei, quem passou aí na era aí que deu boom da tecnologia, que qualquer um entrava na área e tudo, percebeu muito, assim, né? E acabei entrando sem muita experiência. E hoje eu estou começando a parar, né? Tem uns 3 meses que eu parei mesmo, estou anotando tudo. Às vezes passo horas e horas revisando aula, vendo coisa, tentando fazer sozinho, mas aquilo já está entrando na minha cabeça. Eu já tenho, alguém falou aí que sabia tudo na teoria, eu também sei tudo na teoria, mas quando chegava na prática, hoje eu estou começando a criar tudo na prática. E isso está me ajudando bastante, né? Essa parte de entender o problema, passar mais tempo no problema do que no código. Às vezes o código vai ser bem pequeno, não vai nem gastar nem 1 hora do meu dia, mas às vezes se eu não entender o problema, eu fico 2, 3 dias fazendo uma coisa e acontecia muitas das vezes eu nunca terminar, Sim. né? Eu Mas diria isso, que é o seguinte, cara, você precisa tomar uma decisão. Eu sempre tomo uma decisão na minha vida, e são duas. Ou eu faço ou eu não faço. Porque a área cinza sempre tem um problema. Ou é preto ou é branco. Então, às vezes a minha esposa fala assim, nossa, como você é preguiçoso. Eu falo assim, não, não é que eu sou preguiçoso. É que simplesmente eu tomei a decisão de não fazer aquilo. E não também é uma decisão. Então, por quê? Porque aqui eu falo sim, eu vou procurar fazer. Beleza, Dário? Então, só passar aqui para o Daniel rapidinho, para que a gente possa aqui cumprir o horário, que a gente já passou 11 minutos, tá bom? beleza. Valeu pela participação. Daniel, manda aí, meu caro. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo sim, por favor. Ok. É uma historinha bem rápida. Eu venho de redes e resolvi escolher programação para me desligar do trabalho que eu tenho hoje, que eu trabalho na prefeitura da minha Uhum, cidade e sou responsável por toda a questão de redes. uhum, Minha pergunta é bem objetiva. Eu tenho um prazo de tenho 38 anos, uhum. vou mudar de profissão aos 40 e escolhi programação. Minha pergunta é bem objetiva. Esse caminho que escolhi realmente é bom na sua opinião? De sair de redes para a programação? Isso. Me defina bom. Algo que te faça feliz. Me defina felicidade. Alguma coisa que te complete. Isso vai me completar. Ok, então você mesmo já deu a resposta. Então, se isso vai te completar, entende? Se é uma decisão sua que você vai se completar profissionalmente com isso, perfeito, cara. Porque no final das contas, não importa muito o seu salário. Por que que eu digo que não importa muito o seu salário? Porque se você tiver um bom salário, mas trabalhar num ambiente que não era bem aquilo que você queria fazer, e a gente vê muito isso em ambientes até mesmo de ambientes públicos,
né, em que às vezes a gente vê pessoas que fazem concursos públicos, não muitos técnicos, mas aquele pessoal que às vezes faz um concurso para a Caixa Econômica Federal, para o Banco do Brasil, e daí a gente vê aquela pessoa lidando com burocracia, e daí aquela pessoa, a única expectativa que ela tem na vida é de se aposentar. Ela torce para o tempo passar rápido e se aposentar. Por quê? Porque muito provavelmente ela trabalha numa coisa que ela não gosta. Daí, se você perguntar para ela assim, quanto que valeria você trabalhar numa coisa que te faz feliz? Talvez para ela valha muito, entende? Vale muito mais que o salário. Então, você tem que pesar um pouco isso, entende? Se é uma coisa que te completa, quanto 5.000 reais a mais seria, digamos assim, importante na sua vida para te matar aos poucos? Realmente, interessante essa analogia. E um detalhe importante também é que eu gosto do meu serviço e Uhum, gosto do local onde trabalho, certo. mas decidi que vou mudar de profissão Uhum, aos 40 para trabalhar legal. em casa. Uhum. Essa que é a minha questão também maior, que hoje eu preciso estar presencial e eu quero um trabalho remoto, Uhum. Sim, entende? eu acho que você não precisa fazer uma transição tão brusca, você pode fazer uma transição suave, porque você não abre um site freelancer hoje e pega qualquer serviço por $1. Seja simples, simples. Que é, por exemplo, eu já vi serviços assim que era, troque o telefone do meu site. Era um HTML que você abria lá e trocava o telefone, velho. Cobra $1. Entendo. Você vai demorar 15 minutos para fazer isso. Você está entendendo? E é um trabalho. E é uma coisinha que você fez ali. Mas o objetivo não é você ganhar $1, é só você ver se é realmente isso que você quer fazer, porque às vezes você está romantizando uma coisa que não é romântica. Se você perguntar para o programador se ele quer trabalhar com redes, ele muito provavelmente vai querer. E se você perguntar a um cara de redes se ele quer trabalhar programação, muito provavelmente ele vai querer, porque cada um tem uma visão errada. E a visão é única. Só você tem uma visão de mundo específica do Daniel, entende? Só você tem a sua visão do mundo. Então, só quem pode dizer se é bom ou ruim é você. Claro que nós temos consenso, né? Mas você pode experimentar alguma coisa, já que trabalhar nessa área de redes, nessa situação, não é uma coisa crítica para você, como alguém que trabalha no Banco do Brasil, por exemplo, entende? Então você pode ir experimentando pequenas pílulas e pequenas doses do que seria trabalhar em casa remoto, entende? De quebra ainda você ganha experiência. Pegando projetinhos fáceis assim, igual o Emerson falou, freelancer.com ótimo para isso, entende? E você pega lá um negocinho, entendeu? Não precisa ser uma Captei, decisão drástica e o seu chefe também precisa ficar sabendo disso. captei vossa mensagem. Amado mestre. Beleza? Só para Beleza. fazer uma aí, professor, na sua aula de Bootstrap tem aquele sisteminha de hotel no freelancer.com, tem um projeto igual que eu peguei, igual, Então, usando a mesma coisa. dá bom. Beleza? Fechou? Beleza. Entendido. Maravilha. Precisando dar um toque. Por último, Beleza. galera, eu tenho uma sugestão aqui de aplicativo para quem estava falando de como anotar as aulas. Matheus, só vamos adiantar aqui o Matheus para que ele não fique esperando muito. Por favor, Matheus, você chegue. Boa noite, boa noite. Boa Todo mundo me noite. escutando? Sim. Boa noite. Não é nenhuma dúvida, não é. É mais uma sugestão mesmo Uhum. da parte da aula. Os últimos projetos ali que eu fiz, as aulas são muito extensas, né? Tem um até que chega a ser de 4 horas. Se tivesse a possibilidade de dividir essa aula em pequenas partes, Uhum. eu acho que ia ficar mais. Ia ficar melhor para a gente estudar. Show de Porque às bola. vezes eu particularmente, eu já aprendi a fazer as coisas, né? Mas eu fiz o projeto pelo menos umas 3 ou 4 vezes para fixar Uau, bem, até aprender a fazer legal. sozinho. Uhum. Né? Eu fiz olhando várias Fica vezes de dica aí, e galera. depois tentei fazer sozinho e consegui. E foi Legal. muito massivo ter que assistir aquela aula toda de novo, às vezes voltar num ponto que eu não entendia, ficar procurando, né? Apesar de depois de 3 vezes eu já estava sabendo onde eram os pontos, mais ou É. menos. Mas para quem está começando a tentar isso, talvez fique mais fácil dessa forma, com as aulas curtas, separadinhas na playlist ali.
né? E Maravilha. fica de dica, né? Porque assim a gente aprende muito mais. A gente vai forçando e uma hora entra. Muito obrigado. Eu vou pedir para que possa repartir, picotar as aulas lá, e daí a gente vai colocar a versão picotada daquela mesma aula, daquele mesmo o projeto. Daí a gente picota Beleza, lá e pronto. E daí já era. Eu beleza. acho que dá bom sim. Muito Aí, obrigado. Inclusive, eu, pessoal, se vocês tiverem sugestões de novos projetos, por favor, e sugestões de eu novos só tinha mais uma conteúdos, dúvida. sim, por favor. Eu ia te perguntar sobre o que estudar agora, porque eu aprendi o React com você, Uhum, aprendi Next depois por fora, uhum, tá unindo, então essas coisas de CSS e React já domino. uhum. Eu queria saber qual o próximo passo agora, pelo menos no front-end. Cara, eu acho que agora o próximo passo é você seguir fazer projetos mais complexos, que daí cada projeto ele vai dar um pouco mais de base para você ter a sua necessidade. Entende? Porque não tem muito Entendi, assim. Porque vai ser uma necessidade muito específica que 3, 4, 5 pessoas vão precisar. Você entende? Então agora não tem muito. Agora tem que fazer o quê? Tem que fazer projetos cada vez mais complexos. Entende? Que daí esses entendi. projetos mais complexos você vai ter a possibilidade de aprender mais. Só para compartilhar uma coisa que eu estou fazendo aqui nesse exato momento, eu também tenho uma empresa de desenvolvimento de software. O que eu estou fazendo nesse momento, né? A gente está desenvolvendo aqui uma startup junto com uns outros sócios. Eu estou desenvolvendo um sistema de bot. Não sei se todos aqui sabem, mas eu disponibilizei uma aula que tem até inclusive aqui um dos códigos aqui que é o Food GPT, beleza? Então o que eu fiz? Eu peguei o Food GPT e transformei numa startup e ampliei um pouco mais o escopo de solução dele, daquilo que ele poderia solucionar. E dividi a arquitetura dele. Fiz a arquitetura, por exemplo, aqui, que é a arquitetura mais focada para o. Deixa eu abrir aqui no Visual. Deixa eu abrir aqui. Mais focada no Clean Code, que tem as pastas aqui, Entity, Repository, User Case, Infra, Database, Controller, tudo bem assim, feito com situações de orientação, objeto, esses traço apps aqui são aplicações Next.js em que a gente já está aplicando o mesmo partner, tudo com teste, tudo assim, bem, digamos assim, bem projetado porque às vezes o maior desafio é isso, né? Nem desenvolver, mas é desenvolver certo. Desenvolver com um certo tipo de alicerce para que quando o cliente possa pedir alguma outra coisa, uma nova funcionalidade, você tenha a possibilidade de implementar aquilo rápido sem causar bugs e problemas futuros. Entende? Eu acho que para você o próximo passo seria esse, não desenvolver um aplicativo desse, quer dizer, você desenvolve se você quiser, mas ir com essa pegada, por exemplo, sabe? Inclusive, eu até tenho muita vontade de desenvolver um curso bem mais avançado, trabalho pegando nessa parte de clean architecture, desenvolvimento de startup, de produtos maiores do que um jogo de ping-pong, do que até o próprio sistema de pedido online. Isso aqui, ó, esse aqui são 4 projetos separados, de code bases separadas, que vão rodar Docker, que vão rodar aqui sistema de mensageria, tudo assim bem orientado, entende? Que se eu fosse, daria para fazer tudo numa aplicação Next.js? Daria. Mas, cara, tem problemas que você vai enfrentar no futuro. Inclusive, para quem não sabe, eu já tive uma empresa de desenvolvimento de software antes da Dev Samurai, que a gente desenvolveu um sistema de pedido online em 2009, quando não existia ainda o iFood. E por que que hoje eu não sou o iFood, podemos dizer assim? Porque no momento que a gente desenvolveu todo o software, foi tanta gambiarra em cima de gambiarra, que depois ficava mais, digamos assim, barato eu jogar fora o código e fazer de novo do que tentar ajustar qualquer coisa dele, entende? Só que daí os outros concorrentes foram engolindo a gente, daí a gente teve dado um certo momento parar de desenvolver aquele software e jogar ele fora, beleza? Beleza, beleza. Então fica como sugestão. Quem achar legal aí, por favor. Inclusive, se vocês tiverem sugestões de novos projetos, a gente está buscando aqui para que a gente possa desenvolver. Mais alguma dúvida, Matheus? Ou dúvida não, ou coisa que você queira colocar? Não, não, era mais isso mesmo. Show de bola. Então, galera, o pessoal está perguntando como é que faz para anotar as coisas. Eu gosto muito desse software aqui, ó, o EndNote, que é o que eu estou usando aqui para
fazer. Por quê? Porque ele imita bem aqui um sistema de desenho de papel, né, que eu possa utilizar aqui, eu posso usar o mouse, eu posso escrever, eu posso copiar, colar imagens aqui. Ele é um ambiente aberto aqui que eu posso ir colando coisas e escrevendo. Eu gosto muito dele, ele é software aberto, chama Rnote. Eu vou colocar isso no próprio grupo de WhatsApp aqui, só para que a gente possa não esquecer depois. Então fica essa sugestão aqui, ó. Rnote, ele é um software aberto que tem para Windows, que você usa ele, então você pode fazer muitas coisas aqui. Eu não sei vocês, mas eu gosto de escrever as coisas, então por isso que eu dou essa solução. Mas também tem a possibilidade, para quem não gosta muito dessa situação de escrever, papel e caneta, você vai colando as coisas aqui, você vai fazendo anotações, você vai colocando PDFs aqui dentro, daí ele vira um grande sistema de anotação, que ele acaba ficando bem maleável. Não é a forma mais organizada do mundo, mas é bem mais produtivo. Eu coloquei aqui o link dele no sistema de chat. Mais alguém? Só para a gente fechar aqui. Então, agradeço, galera, de coração. Eu queria só entender de vocês, por último, por favor, coloque no chat se esse encontro, essa monitoria aberta, esse bate-papo, esse formato, essas coisas, foi produtivo. Porque daí eu vou saber se eu devo repetir isso no futuro ou não, exatamente nesse formato. E daí vocês me colocam a periodicidade. Eu estava pensando em fazer mensal. O que vocês acham? Uma vez por mês, a gente abre ali um dia de bate-papo e a gente vai trocando ideias aqui, porque é sempre bom a gente, ou pelo menos aprender com o problema dos outros, né? Eu sempre brinco que você pode aprender de duas formas. Você pode aprender através do conhecimento do seu irmãozinho, ou você pode aprender por a sua própria dor anal. E eu acredito que a segunda opção não é uma boa opção, né? Então, à medida que você vai escutando aqui os problemas do seu colega, você pode também entender ali. Eu só vou pedir para que vocês possam, só nos próximos encontros, se a gente vier a fazer, continuem no grupo do WhatsApp. Quem não tiver no grupo do WhatsApp, beleza? Não é um grupo de bom dia, tá? Eu vou deixar aqui até o endereço do grupo. É um grupo em que eu vou compartilhar, tá? Eu vou compartilhar aqui, ó. Quem não estiver no grupo do WhatsApp, tá aqui o endereço do grupo no próprio chat do Zoom. Você clica e entra lá, porque vai ser lá que eu vou divulgar os próximos links de aulas. É lá que a gente vai fazer, beleza? Então, é isso. Agradeço demais a participação de todos aqui. Fiquem com Deus. Então, se tudo correr bem, até o próximo encontro. Vai ser no Zoom, fechadinho aqui, portas fechadas, para que a gente possa falar bobagem, para que a gente possa falar coisas aqui e dar risada e de quebra aprender. Tá bom, galera? Muito obrigado. Fiquem com Deus e passem bem aí. Até a próxima. Tchau, tchau.